Fala aí, pessoal, beleza? Vamos começar aqui então os nossos vídeos, a nossa jornada de desenvolvimento. Todos aqui que assistirem esses vídeos com certeza estão no caminho certo para se tornarem bons desenvolvedores no futuro. Para a gente começar, então, esse nosso primeiro módulo vai falar sobre algoritmos e vamos introduzir o que são algoritmos, exemplos, como usá-los, passando por todas as etapas do que seria um algoritmo, né? Vamos lá então? Então aqui a gente começa. Introdução à tecnologia e lógica de programação. O nosso módulo 1 da jornada Dev vai falar sobre lógica de programação, algoritmos, se você precisa ou não saber linguagens de programação agora, vamos explicar tudo direitinho. No começo, todo mundo geralmente acha que tem que saber muitas linguagens de programação, tem que saber muito sobre tecnologias e várias coisas, mas a grande verdade é que tudo isso não é nada se você não souber a lógica de programação e tudo que está acontecendo por trás, né? Então eu vou passar aqui para a gente começar a falar. O que realmente é uma lógica de programação? Né? É a forma de você interpretar um problema e conseguir organizar em passos, em etapas, né? Básicas, lógicas e que num conjunto de várias etapas você consegue resolver aquele problema e finalizar aquilo que você tem que resolver, né? Isso também é basicamente um algoritmo, né? Você utiliza vários passos, uma sequência de passos para poder chegar num resultado final, né? Então a gente pode começar a pensar como um programador, né, no nosso dia a dia. Todo mundo aqui já fez algoritmos em algum momento da vida. Se você toma decisões no seu dia a dia, sua vida, o seu dia a dia é um grande algoritmo em que você toma decisões o tempo todo, né? Como nesse exemplo, tomada de decisão. Se não vier veículo, atravessar. Se não, espera e repete. Continua. Se não vier veículo, atravessa. E isso acontece o tempo todo. Quem nunca atravessou a rua, né? Então, é muito interessante você pensar como um programador no seu dia a dia. E esse é o grande começo, né, da nossa jornada. Então, aqui a gente vai falar um pouco dos pilares da lógica de programação. A gente vai ver um pouco mais de exemplos depois e até aplicado numa linguagem de programação que vai ser o Python, no nosso caso. Mas aqui a gente vai pensar no cerne da questão. Qual que é a base? Sequência, condição e repetição. A sequência é o script, né? Então é uma ordem de ações ali, exata. O algoritmo, né? A condição, ela já vem a ser caminhos em que você tem um ponto que você tem que ir para um lado ou ir para o outro. Então é o famoso sei se não, né? Quem nunca no dia a dia já fez uma condicional, né? Como a gente viu de atravessar a rua. Sempre é uma condicional nesses casos. Então você tem que tomar uma decisão. Repetição são várias execuções, né? Em loop. Então você repete aquilo diversas vezes. E esses são alguns dos pilares, né? São os pilares mais básicos da nossa lógica de programação e na forma como a gente pensa em algoritmos, né? E agora a gente vai começar a desvendar o conceito de algoritmos, né? Uma receita de bolo, uma rota no GPS. É uma sequência finita de passos organizados para resolver um problema. Então, é basicamente o que a gente já falou até aqui. É um script, né? Quando você vai fazer uma receita de bolo, o que você tem ali? Você tem uma sequência de passos lógicos e no final, quando você executa bem executada aquela receita de bolo, você pode ter um bolo ruim se você acabar fazendo um pouco mal, mas a ideia é que você tenha um bolo muito bem feito ali, né? E esse é basicamente o conceito de algoritmo, né? Aqui eu vou falar um pouco também sobre a estrutura universal de um programa, o EPS, né? Que é entrada, processo e saída. Isso também a gente vai ver que é a definição de um sistema, né? O sistema ele sempre tem uma entrada que passa por um processamento e tem uma saída. E isso acontece na nossa vida também o tempo todo. O ser humano ele é um grande sistema se você for parar para pensar, porque nós temos os nossos olhos que se veem, né? Nós temos os nossos ouvidos que ouvem, então são todos sensores, né? São receptores ali de algum sinal e que com o nosso cérebro processando, a gente executa uma saída, né?
Quando a gente ouve um estrondo, um barulho muito alto, o nosso ouvido detecta isso, o nosso cérebro identifica essa diferença muito alta no barulho, na vibração, né, do nosso ouvido, e a gente assusta, né? Sobe aquela adrenalina. Então, essa é a saída do nosso corpo. Então, é bem interessante pensar como tudo funciona, como uma estrutura universal de um programa, né? Um exemplo prático aqui para a gente começar a introduzir a nossa lógica de programação, né? A gente tem uma entrada com o valor do produto de R$ 35 e o valor pago. Esse é basicamente o cálculo de troco, né? O valor pago é de R$ 50, o valor do produto 35. Na nossa cabeça é muito simples, mas existe um processamento em que você tem que subtrair o valor do produto no valor pago para poder receber ali o 15, que é o troco, né, no final das contas. Muitas vezes a gente aprende isso quando criança, mas não entende que, na verdade, isso é um sistema de entrada, processamento e saída. Basicamente, você tem uma função ali, né, que recebe um valor, processa e entrega aquele resultado. E você aplica nisso no seu dia a dia e nem vê. Muito legal você começar a pensar no que você faz no seu dia a dia que funciona como uma lógica, né, de programação. Então aqui a gente tem um desafio, né? Como você verifica se uma pessoa pode entrar num evento que é para maiores de 18 anos? A gente pode criar um script, um algoritmo básico para isso. Primeiro você pergunta a idade do usuário, né, a idade da pessoa no caso, compara o valor da pessoa, que a pessoa te deu, né, com o limite, que é 18 anos, e você se baseia utilizando uma lógica de condição. Se esse valor é igual ou maior do que 18, beleza, a entrada está permitida. Se não, infelizmente a entrada está negada. E isso funciona no nosso dia a dia tranquilamente, né? Nós podemos usar esse exemplo prático em várias outras aplicações. Aqui a gente tem um exemplo prático do para ou ímpar, né? Famoso para ou ímpar. Quem nunca jogou para ou ímpar? Quem nunca precisou constatar de que o número era para ou ímpar e não se ligou de que existe uma lógica por trás, né? Uma lógica grande. Como é que você confirma que um número 2, por exemplo, é um número par? Por que que ele é um número par, né? Então a gente vai definir ali que o número par ele pode ser dividido por 2 e sem deixar o resto da divisão, né? Então o resto da divisão por 3, por exemplo, seria 1. E pelo fato dele deixar esse resto, ele é um número ímpar. Mais para frente a gente vai ver alguns exercícios assim que vocês vão precisar saber dessa lógica. Então é muito interessante você ver o algoritmo de como você constata que um número é par ou ímpar. Você recebe o número desejado, divide por 2. E daí você pega o resto dessa divisão. Se o resto é zero, então ele claramente é par. Se o resto não é zero, quer dizer que ele é ímpar. Então você consegue mostrar o resultado final. Isso é bem básico até então, né? Eu acho que não estamos tendo muito problemas aqui. Para chegar no nosso final aqui, vamos falar um pouco sobre alguns erros comuns e como a gente pode evitar eles, né? Erros comuns que a gente separou aqui são codar sem planejar. Muitas pessoas entram no mundo da programação e decidem que vão começar a codificar, vão começar a escrever um monte de código sem nem pensar em, caramba, o que é o problema que eu estou tentando resolver? Qual é a grande questão? E isso ajuda muito a gente fundamentar o que a gente vai fazer, o que a gente está desenvolvendo ali, né? Até porque, como eu já disse, até no nosso dia a dia, nós temos muitos algoritmos, muitas coisas que nós fazemos e nem pensamos o porquê que nós fazemos. Mas você sempre tem que pensar no porquê você vai fazer alguma coisa. Se você não para pensar antes de resolver um problema, não identifica uma solução antes de começar a desenvolver o resultado, basicamente você está construindo uma casa sem pensar na arquitetura dela, né? Você realmente precisa entender o que é o resultado que você quer chegar, qual é o problema que você está enfrentando. Um erro muito comum também é esquecer os casos especiais, né? Em todo lugar a gente vai ver, em qualquer trabalho, empresas, nós temos regras de negócio, nós temos dificuldades, barreiras que a gente precisa ultrapassar, né? Muitos obstáculos.
e que a gente precisa, na hora de desenvolver a nossa solução, levar em consideração, né? Então, os casos especiais sempre são considerados. Você não pode desconsiderar os casos especiais. Então, por exemplo, não pensar no que acontece se o usuário digitar zero valor negativo. Como que você pode pensar nisso? No seu programa, né? Você pode sempre verificar numa entrada do usuário. Esse valor é zero? Se for zero, eu faço uma coisa e eu trato esse erro. Se for menos um, eu trato esse outro erro diferente, né? E uma outra coisa que muitos tentam fazer também são passos gigantes, né? Você tenta resolver tudo de uma vez, sem pensar, e acaba, no final das contas, se perdendo e não resolvendo nenhuma das coisas que você tentou resolver. É sempre bom no mundo da programação você dividir as coisas que você tem que fazer em etapas, né? Você faz o famoso desenvolvimento incremental, né? Onde você primeiro começa com o básico e vai adicionando novas funcionalidades àquilo que você está fazendo, até que aquilo se torne algo grande, né? Se você quiser começar já grande, eu vou lhe informar de que não vai dar certo. É muito complicado você fazer isso. E eu te garanto que você vai bater cabeça. Então, essa é outra dica, né? Dica de ouro para vocês. Para finalizar, eu deixo um desafio final para vocês aí e reformulo, né, aquilo que a gente acabou de falar. Basicamente, para a gente reforçar as dicas, resolva os problemas pequenos, né? Começa aí com a prática da sua lógica de programação com problemas básicos, problemas simples, e vá incrementando a dificuldade com o tempo. Assim você consegue criar um repertório, uma base bem sólida para depois você começar a adicionar coisas e sem se perder, né? Uma outra dica é sempre escrever antes de digitar. Os seus problemas que você tem que resolver sempre vão ficar muito mais claros depois que você coloca eles no papel, coloca eles em alguma forma de ferramenta, alguma solução, um desenho. É, Porque se você deixar eles só na sua cabeça, vai ser difícil de você visualizar. Então eu recomendo que você, antes de qualquer coisa, identificou um problema, identificou algo que você quer resolver com alguma lógica de programação, escreva aquilo. Escreva tudo que você tem que escrever e tudo que você deve considerar para aquilo. Depois você testa mentalmente, né? Depois que você escreveu, você verifica as possibilidades, sempre faz o que a gente chama de teste de mesa, né? E vai mais para frente a gente vai explicar melhor isso. Mas você consegue desenvolver uma lógica e testar ela mentalmente só com o que você escreveu ali, tranquilamente, né? E o desafio final para vocês é vocês escreverem um algoritmo para escovar os dentes. Todo mundo faz isso todos os dias, ou deveria, mas escrever um algoritmo para isso, às vezes não deve ser tão fácil, tão simples assim. Se você nunca pensou em como funciona uma escovação de dentes, recomendo você a testar esse desafio e se desafiar em outras coisas no seu dia a dia também. Antes mesmo de começar a procurar a linguagem de programação ideal para começar. É, Fica meu sincero apoio a vocês aí que estão assistindo os vídeos. E esses são os próximos passos que vocês vão enfrentar por aí, né? Tchau, tchau, um abraço.